São 4 vertentes. É o dom multilinguístico. O pastor gosta, né, dos termos, né? Eu gosto. O dom multilinguístico. 4 vertentes. Quais são as 4? Ó, o dom de línguas estrangeiras idiomáticas. O dom Of de the variedade. King, the Power, the Man, the Não, Best. isso aí não. Isso aqui é idioma. Esse aí não é idioma, isso aí É é outra idioma. coisa. Não, Of the King, the Power é idioma. É É idioma. inglês. Mas o que Of- significa? Of the King, o rei. Off the king é o rei. Desligaram o rei. Ou o rei desligado. The Power, desligado o rei Do poder. do poder. Ou o rei, o poder. The Man, eu não sei o que significa. The Best, grande, né? The best. O grande. The best? Não é O besta? grande. Né? Então, assim, idiomático seria isso, idioma, of the king, the power. Ou seja, o Senhor vai te dar o dom para você falar no idioma do país que você está, Existe sem uma você ter pastora- estudado o idioma, é isso, né? Existe uma pastora chamada Ana. Existe uma pastora chamada Ana Mendes. Essa pastora ela é muito conhecida, inclusive, tá? E ela é uma portuguesa, se eu não estiver enganado. Mas aonde que ela entra, Deus dá a língua do país para ela. Então ela entrou na Espanha, Deus dá o espanhol. Na França, China, mandarim. mandarim. É desse jeito, é nesse nível. A única coisa que eu sei chinês é... Mas, por exemplo, eu já tive experiência assim. Hein? Eu já tive experiências. Sabe o que significa isso aqui em Não. chinês? Que Hã? é isso? Coração, mesmo que... Pode isso aqui. É isso coração em chinês, Parece dinheiro, né? Porque assim, tá pedindo É dinheiro. o que eu sei em chinês. Isso aqui, ó. Eu não sei falar mais nada em chinês. A senhora sabe falar alguma coisa em chinês? Hã? A não ser as línguas que os profetas. Taca, 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 toco, mas- toco, toco. Umas línguas aí que... né, é a língua do glu-glu. Né? Com essa língua. Mas e tem... Olha só, existe a variedade de línguas que ela é, na realidade, a primeira vertente, língua idiomática. A pessoa fala em um idioma diferente. Eu já tive essa experiência, tá? De falar em árabe num culto. Num culto. Espanhol tem Espanhol? gente- O senhor já falou em árabe também? Árabe já. Eu conheço. E tinha uma pessoa ali que era árabe. Deixa eu só corrigir aqui, pastor. Isso aqui não é chinês, não. H, porque eu cometi. Tá vendo? Ó? Nem isso aqui em chinês eu sei falar. O pessoal Continua. tá rindo aqui. Até eu vou rir agora, pastor. Continua, pastor. Continua aí. Vai, vamos lá. Mas existe essa variedade linguística. Primeiro, a vertente das línguas estrangeiras é quando a pessoa fala. Tem gente que aprende um idioma sem nunca ter passado por uma escola. Mas a pessoa acorda com o idioma de uma determinada nação. Acontece. Conheci uma moça que ela tinha 7 idiomas. E assim, ela aprendeu muito rápido. Agora, existe aí as línguas estranhas, que é o que a gente, né, fala nas igrejas, línguas estranhas, não estrangeiras. Essas línguas são estranhas, são códigos espirituais, que aí é arma de guerra. É mistério com Deus, mistério que o Paulo com diz. Deus. Realmente. Existem as línguas que a gente fala que são angelicais. E existem as línguas com interpretação. Vem cá. São as 4 vertentes que a gente As 4 fala. vertentes é línguas como idioma, estrangeira, Idiomáticas, vamos colocar Idiomática. assim, estranhas, estranhas, angelicais angelicais. e interpretativas. Vem cá, e a língua e mistério com Deus? A as estranhas. glossolalia. É glossolalia e tem outro também. Apesar que a xenolália, eu acho que é idiomática. Mas isso é real. É o que eu te falei, Deus aciona na pessoa, no córtex cerebral dela isso. Porque nossa língua está ligada ao nosso córtex cerebral. Então isso é acionado. Como que isso é acionado? Pelo poder do Espírito Santo. É o que minha esposa falou. Ela recebeu ali a língua estranha, olha só, a interpretação, e ela começou a interpretar assim, né? A traduzir, na realidade. Ela não interpretou porque ela não falou com a pessoa, mas ela começou a ter a tradução de tudo aquilo que estava sendo falado. Espanha. Variedade de línguas está ligado a isso. Então, é um dom. Línguas estranhas, ela edifica você, ela é arma de guerra.
Ela ativa o seu espírito, ela abre portais dimensionais. Você pode começar a orar em línguas, dependendo do nível. Eu já orei muitas horas em línguas. Isso ativou meu espírito, abriu portais, coisas tremendas. Aí acontece algo, você pergunta, nossa, por que aconteceu isso de bom na minha vida? O senhor falou, mas você orou para mim. E é importante orar em línguas, pastor? Muito. Para quem recebeu o dom? A oração em línguas é um dos dons mais extraordinários que tem. Por quê? Não parece, mas é o dom que vai ativar o seu espírito e que vai edificar você. Então a gente precisa ter uma vida, um estilo de vida de oração em línguas. A oração em línguas, ela é arma de guerra. O inimigo não sabe que você está orando, mas Deus ora em você e você verbaliza aquilo. No espiritual, é uma oração. E às vezes nem você sabe. Nem você sabe. Só Deus sabe. A não ser né? que tem interpretação. Por isso que é um código encriptografado. Isso é forte. A oração em línguas, ela tem níveis. Ela tem níveis, ela tem emanações. Tem muita coisa sobre oração em línguas, né? Ela ativa ambiente de glória, ela ativa, né, um ambiente de glória, ela abre os portais do Senhor naquele ambiente. Tem muitas coisas. Tem gente, muitas vezes, pastor, você começa a orar em línguas, e quando você começa a orar em línguas, a pessoa é arrebatada em espírito. Depende do mover, depende do poder, depende da unção que cada um carrega. Isso são realidades espirituais. Eu já vi gente orando em línguas para expulsar demônio. O que você acha disso? Depende da questão. É o que eu estou te falando. Não é padrão, mas pode acontecer de Deus dar um comando para a pessoa porque ela não está conseguindo ouvir a voz de Deus e através daquela língua o Senhor quebrar algo, libertar uma pessoa, porque são palavras que estão sendo liberadas ali, é que a pessoa não entende aquele código. Mas línguas estranhas são códigos espirituais. Uma vez eu comecei a orar, eu estava orando e eu não estava fluindo na oração, não. Normal, né? Orando, falando com Deus e tal, e parecia que havia um bloqueio no mundo espiritual que eu não conseguia fluir na oração. Sabe quando você começa a orar e não consegue fluir na oração? Fica aquele negócio sem graça, né? Que parece que sua oração não está chegando a lugar nenhum. E aí eu comecei a orar em línguas, mesmo sem vontade, sem sentir nada. Eu comecei a orar em línguas, aí de repente foi rompendo com tudo aquilo ali. A presença de Deus começou a se tornar uma realidade. Vou falar algo aqui. Ore sem tempo, fora de tempo e sempre na sua vida. Então a gente tem que orar sem tempo, fora de tempo e sempre na nossa vida. Oração normal, oração em línguas. Ah, não tenho tempo, arruma. Tô sem tempo, arrume. Ah, mas agora não é um momento para eu orar. Fora de tempo, ore. Ore com vontade, ore sem vontade, ore sempre. Sempre. É isso aí. Porque é o que você falou, às vezes a gente, às vezes você tá triste. E aí a pessoa e outra coisa, tá? Olha só, a oração em línguas, ela vai te dando alguns controles. Quantas vezes eu tô orando em línguas, falando ali e começo a orar. Ele já falou um mistério, rapaz. Que forte! Começo a orar. Começo a orar em línguas, mas assim, ó, eu estou orando em línguas com a minha boca, mas a minha mente, ela tá fazendo outras orações. Então eu começo a orar, mas eu estou orando, às vezes eu estou intercedendo por alguém na minha mente, em pensamentos. E quanto mais a pessoa passa tempos em oração, ela vai adquirindo algumas coisas, que são algumas habilidades, a nível até de concentração, para ela poder entrar em dimensões, para ela poder Deus trazer revelações, tudo isso ajuda. A oração em línguas, ela ativa o seu espírito. Pastor, e as línguas estranhas como mistério com Deus? Deus te dá o dom, Deus te dá as línguas, elas ficam memorizadas na sua mente, né? Porque tem gente que fala bem assim, não, eu só falo em línguas quando eu estou sentindo mesmo a presença. Se eu não estou sentindo, eu não falo em línguas, não. Mas o senhor recebeu essas línguas e o senhor fala, como agora mesmo, o senhor está dando explicação e o senhor falou que começa a orar em línguas, assim, né? Pastor, como que eu posso te falar? É como uma criança que está aprendendo a falar. Você tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Línguas têm níveis. Você recebeu um nível. Cada nível tem uma liberação de Deus para você. É por isso que a gente tem que estar
buscando em Deus renovação. Aí entra o que? É por isso que também é variedade de... existe a variedade de línguas estrangeiras, idiomáticas, a variedade de línguas estranhas também, porque você entra em outros níveis. E aí você vai orando. Daqui a pouco você vai falando, mas eu estou falando em um outro tipo linguístico aqui. Aquela língua, ela tem uma outra liberação, um outro código, algo que o Senhor está liberando. Pode perceber, às vezes você já se pegou falando em uma outra língua, assim, você falou, nossa, eu estou falando uma língua diferente. Sim, sim. Por quê? Porque era algo novo que Deus estava liberando sobre a tua vida. É assim que funciona. De tempo em tempo, o mistério muda, né? Sim. Mas o senhor ora em línguas a hora que o senhor quiser? Sim. A hora que o senhor quiser. O dom de línguas, eu sempre falo, né? O dom da oração. Vamos colocar assim, um dom da variedades, mas a oração em línguas, eu sempre falo que ela é diferente dos outros dons. Às vezes os outros dons, nem sempre você opera assim imediatamente. Agora, a oração em línguas parece que ela já é ativada em você. Então, quem recebeu o dom de línguas pode orar a hora que quer. Em mistério, falar em mistério. Eu posso falar a hora que eu quero. A hora que o senhor quer, o senhor fala. Você não fala? Eu falo, só Então, para agora, provocar mesmo. Mas é isso mesmo. Agora, nem sempre você vai orar para uma pessoa por cura e ela vai ser curada. A não ser que você já atingiu um nível elevado. Aí sim. Mas pode perceber. Não é todo dia. Agora, oração em línguas, não. Você tá no ônibus, você tá num... Às vezes eu tô num local e eu tô ali. Tô percebendo, Jesus. O Espírito Santo, eu tô orando em línguas, o Espírito Santo já tá falando comigo, já tá me dando discernimento. Quantos livros que eu escrevi orando em línguas? Já te chamaram de louco por o senhor orar em línguas na rua assim? Aí, irmão. Aí. Já te chamaram de louco alguma vez? Ficar assim... Fala assim, quero mais, aleluia. Pastor, e o dom de interpretação de línguas? O dom de interpretação aí pode ser o dom de interpretação de línguas idiomáticas, estranhas, entende? De repente Deus pode te dar a interpretação idiomática que alguém está falando naquele momento, sem você nunca ter aprendido. Olha que coisa tremenda. Forte, hein? Agora, como a minha esposa contou a experiência dela aqui, ela estava num momento, foi batizada no Espírito Santo, porque, queridos, o Espírito Santo, quando você entrega a vida para Jesus, você recebe. Agora, imersão é uma coisa muito mais profunda, já está falando, é uma imersão, um batismo. A gente fala que teve lá. E muitas vezes a gente precisa de vários batismos no decorrer da vida. Não é só um batismo no Espírito Santo. A gente precisa dessas imersões, de ser mergulhado na presença de Deus. Porque cada mergulho é algo que a gente recebe da parte do Senhor. A gente vai fazer um podcast aqui só sobre batismo. Eu fiz um agora com o pastor César. O próximo vai ser com o senhor, viu? Aí vou falar coisas diferentes, né? Vai ser forte. É porque assim, eu saio um pouco da teologia tradicional. Não é que eu saio, eu falo algumas coisas que às vezes não é falado no contexto da teologia tradicional. Vai ser legal. Dá pra gente fazer umas 2 horas de podcast só sobre batismo? Tranquilo, eu falo. A gente pode colocar a oração em línguas, batismo. É porque eu vi. Batismo no ele Espírito falou Santo, de batismo com com fogo. Batismo com fogo tem 2 vertentes, né? Sim, tem a vertente. Uma que ele falou e tem uma outra que ele não falou. A gente vai falar de tudo no próximo podcast. Batismo com fogo tem muita coisa. Batismo de multidões. Pastor Zaid, já que a gente falou de unção... E o dom de interpretação, só pra gente encerrar aqui, tá? Essa capacidade de você interpretar, traduzir e interpretar o que as outras pessoas estão falando. Então, ele te dá essa capacidade também multilinguística, multiversal. Você sabe. Às vezes a pessoa tá no culto, a pessoa começa a falar em línguas, opa... E também te dá uma capacidade de saber se é língua demoníaca, tá? Porque o diabo também imita, né? A gente não falou isso, né? Existem tem o dom divino, mas tem também a língua espiritual divina, mas tem as línguas demoníacas também. Eu já expulsei demônio de gente que estava falando em línguas ali, e aí eu olhei assim, em nome de Jesus. O Espírito Santo falou para mim, repreende. Em nome de Jesus. São os espíritos enganadores, né? Enganadores e que estão ali, infiltrados. Então acontece também. E esse dom, ele te dá essa capacidade de discernir isso também.